não está apoiada numa religião, numa igreja, em um homem, mas na tua palavra. Então, nos dá entendimento e ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, usa a minha boca agora, mas fala forte com o teu povo. Amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada, nós falamos sobre alguns sinais da volta do Senhor Jesus. Você lembra disso? Falamos sobre as guerras, e nós estamos no planeta tendo mais de 100 guerras e muito sangue sendo derramado. Nós falamos sobre a violência e como o ser humano está estimulando o outro a fazer coisas erradas, mata mesmo, trai, faz isso, faz aquilo, e você se assusta com o ser humano. Nós falamos sobre alguns sinais da volta de Jesus. Você está ouvindo agora falar sobre a preocupação da medicina com as superbactérias, porque não tem antibióticos que consigam resisti-las, matá-las. E já se fala que muitas pessoas vão morrer, e de uma forma rápida. Nós temos visto muitos sinais da volta do Senhor Jesus. Falamos sobre essa frieza do amor do ser humano. Falamos sobre os terremotos. Se você pegar de 100 anos para cá, você vai ver que só aumentam o número de terremotos, e um mais forte do que o outro. E mais um sinal é a igreja. A igreja está aqui nesse mundo, esse mundo sujo, esse mundo podre. A igreja está aqui limpa. As pessoas de Deus estão como a garça, branquinha, limpinha, mostrando ao mundo que é possível obedecer a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. O cristão, a pessoa salva, ela é estranha, ela é diferente, ela chama a atenção do mundo. O mundo fica querendo entender. Mas como é que pode? Como é que pode você ser uma pessoa tão feliz assim? E não bebe, e não usa drogas, e não fala palavrão, e não vai para as noitadas. Como é que pode? Que povo é esse? As pessoas ficam, poxa, vocês estão perdendo a vida dentro da igreja, né? Assim, enfiados em igrejas. Mas você está tão bem, você está tão bem, tão feliz. Casa, igreja, trabalho, casa, igreja, tão tranquilo, uma vida tão pacata, tão em paz, não é assim? Isso é um testemunho para o mundo. Isso é um testemunho, é um povo que ainda está nessa terra sofrendo, porque no mundo nós temos aflições. É um mundo caído, é um mundo perverso, é um mundo que jaz no maligno. Mas estamos aqui sendo testemunha de Jesus, passando vida para quem está morrendo, passando fé para quem está em dúvidas, passando amor para quem está cheio de ódio, de mágoas. Nós estamos aqui sendo luz nesse mundo, não é isso? A igreja que em breve vai ser levada, ela ainda está nesse mundo, se despedindo do mundo, mas dando aqui um testemunho para que as pessoas não venham dar desculpas para Deus. O número de pessoas que dizem: eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar a prostituição, a pornografia, a mentira, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não vão conseguir diante de Deus no dia do julgamento, com essa desculpa, se livrarem da condenação eterna, porque Deus vai mostrar os que conseguiram. Então todo mundo consegue se quiser. A verdade é que no dia da volta do Senhor Jesus vai ser uma coisa linda.
vai ser uma coisa gloriosa para os salvos, muita alegria, muito prazer, mas vai ser um dia de muita tristeza, muita dor, muitas lágrimas, desespero total para quem vê a igreja, para quem vai ver a igreja subindo e ela ficando. Imagine a pessoa vendo a igreja indo embora, porque todos os olhos verão, vendo a igreja partindo, vai ficar a igreja física, os galpões, mas a verdadeira igreja, que é você, onde Deus habita, Ele vai levar. E realmente quem ficar vai ser muito triste, muito triste. E infelizmente a quantidade de pessoas que vão ficar não são poucas. Isso é preocupante. Por isso que nós continuamos pregando a palavra de Deus. Mas nós vamos falar hoje sobre uma outra coisa. O Espírito Santo é que está detendo o mal. Quando ele for tirado dessa terra, a coisa vai ficar mais feia do que já está. Tudo que você vê na igreja, cura, libertação, as pessoas se entregando a Jesus, é obra de quem? O Espírito Santo. Sem Ele, só vai ter ação do mal nessa vida. Realmente vai ser um dia de muitas dores para quem ficar. Você pode morar bem, gostar da sua casa. Quem gosta muito da sua casa? Da sua cama? Não tem igual a sua, né? Seu banheirinho é o seu banheiro. Você não gosta de ir no banheiro do shopping, da igreja ou de qualquer outro lugar. Você vai quando não tem jeito, mas você gosta, às vezes você até se segura para ir em qual? No seu. Você pode viajar para onde for, você pode dormir na casa de quem for, pode ser uma mansão. Você gosta mesmo de dormir na sua casa, seu travesseiro. Não é assim? Todos nós gostamos, né? Mas a nossa casa, onde nós mais temos que desejar morar, é o céu. Aqui nós estamos aqui, vamos ficar por um tempo. Daqui a pouco vamos para a nossa verdadeira morada eterna. Jesus disse que foi preparar lugar. Imagine um lugar preparado por Deus para nós. Imagine esse lugar. Você pensa no céu? Eu penso muito no céu. E mais um pouquinho nós vamos chegar lá. Mas vamos meditar aqui. Vamos meditar. Vamos voltar a esse texto, e hoje eu quero pegar uma parte diferente dele, que diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz aonde? À porta. E sobre ti será o seu desejo. Agora lê alto. Mas sobre ele deves dominar. Olha para mim, por favor. Deus, ele conversa com Caim. Ele vê o que estava dentro de Caim, o que Caim estava com vontade de fazer, e Deus disse: eu já vi, eu sei o que você está planejando, eu sei o que você está desejando, isso não é bom, é contra você essa vontade, vai te fazer mal, mas eu não vou me meter. O seu desejo é contra ti, cabe a você dominar, eu estou fora. Em outras palavras, depois não me culpe. Depois não venha dizer que a culpa é minha. Você que escolhe. Eu deixo isso em suas mãos. Agora vai em Deuteronômio, vai um pouquinho para frente. 30, versículo 15. 30, 15. 30, 15. Deuteronômio 30, 15. Posso ler?
Estou esperando, vamos lá. Vês aqui hoje, para mim agora, não converse, não durma, não se distraia, para você entender o que Deus quer falar com você hoje. Novamente Deus chega e diz assim: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você é que escolhe. Vou dar um palpite, vou dar uma dica: escolhe pois a vida. Mas é você que vai escolher, não sou eu. O que mais prejudica o ser humano, o que faz um estrago na vida do ser humano, é a própria vontade. Enquanto é criança, tem vontade de fazer besteira, mas os pais conseguem controlar. Sim ou não? Os pais têm autoridade e eles são obrigados a obedecer. Senão, hoje ainda é mais leve, mas no meu tempo, couro comia. Aí eles crescem dizendo assim: ó, não vejo a hora de sair dessa casa, não aguento mais, eu sei o que eu estou fazendo, a senhora não me entende. Não é assim? O problema é que quando vai chegando numa idade que ele já pode bater de frente, aí ele começa a sofrer. Eu me lembro, quando eu era adolescente, a maioria dos pais só deixava a menina namorar com 18 anos. Quem pegou esse tempo? Algumas pegaram, faz assim: queria porque queria namorar. Não, minha filha não, só quando tiver de maior, ou só com 16, ou só com 18, não era assim? Era guerra. Meu tempo de adolescente, de jovem, eu vi muito isso. Hoje já tem aí adolescentes grávidas, hoje está uma guerra. A mãe descobre, já a barriga está crescendo já. Agora, o sofrimento do ser humano começa quando ele começa a querer fazer a própria vontade. Aí o mal começa a trabalhar. Aí o mal começa a encontrar espaço. Aí o ser humano começa a se arrebentar. Então você vê vários testemunhos de pessoas que quiseram fazer as coisas do jeito que pensavam, do jeito que sentiam, do jeito que achavam melhor, e foram se arrebentando. Vamos agora fazer um paralelo entre o Jardim do Éden e o Getsemane. Vamos fazer um paralelo. No Éden tinha tudo para dar certo ou não. Tudo. O ser humano tinha tudo em um jardim maravilhoso, em um lugar perfeito. Tinha tudo para fazer tudo certo e viver bem. Mas lá no Éden, o ser humano quis fazer a própria vontade e fez. Desejou o fruto, comeu do fruto e se arrebentou. Passou autoridade para o mal. Quando Deus apareceu, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Lá no Éden tinha tudo para ser de acordo com a vontade de Deus, e o ser humano não sofrer, mas fizeram o que queriam, comeram. Deus deixou? Deus deixa. Você pode fazer o que quiser com sua vida, Deus deixa. Observe que Jesus veio também no jardim do Getsemane e fez o contrário do que o ser humano fez. Eva e Adão fizeram a vontade deles, Jesus fez a vontade do Pai.
Você vê no Getsemane Jesus lutando contra a própria vontade, mas você vê hoje na igreja as pessoas lutando, é para serem abençoadas, é para serem curadas, é para transformar a família, mas você não vê as pessoas lutando contra a própria vontade. Você não vê. Nada de errado lutar pela sua cura, pela sua prosperidade. Nós temos correntes para isso, nós temos reuniões para isso. Segunda-feira eu faço a corrente da prosperidade. Nós vamos estar aqui segunda-feira. Todo mundo que tem um nome sujo deve trazer o nome num papel. Vamos estar dando mais uma volta da queda das muralhas. Não tem nenhum problema. Não tem. Pastor Menezes faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia 18h30. Nós vamos estar 15 horas, depois voltaremos às 22 horas. Eu faço corrente da prosperidade, não tem problema. Nós temos corrente para cura. O Bispo Rafael faz terça-feira, não tem problema. Mas nós vemos as pessoas lutando para serem abençoadas, para conquistarem, mas poucos lutam contra a própria vontade. Por isso que poucos serão salvos. Na sua vida tem prevalecido a sua vontade ou a vontade de Deus? Por aí você sabe se você está bem ou mal espiritualmente. Você não vê Jesus se escondendo no Getsemane. Quando eles perguntaram quem era Jesus, ele disse: sou eu. Ele fez o contrário do que Adão e Eva fizeram. Eles perderam no Éden, Jesus venceu no Getsemane, no jardim, provando para nós, sabe o quê? Que há condições de vivermos nesse mundo fazendo a vontade de Deus. É fácil? Não, mas vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Dói, Getsemane dói, a vontade de Deus dói, mas ela salva, mas ela nos abençoa, é o melhor para nós. A vontade de Deus é o melhor. Então você tem muita gente dentro da igreja, mas muita gente fazendo a própria vontade. Será que Deus quer que eu esteja dentro da igreja dele só louvando a Ele? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Será que é só isso que Ele quer? Só cantando, só pedindo? Não. Ele nos quer fazendo a vontade dEle. Ele quer levantar um povo diferente, que tem ouvidos para ouvi-lo, que siga a vontade dEle, a palavra dEle. Pare para pensar. Você já parou para pensar por que Jesus veio ao mundo? Porque a lei não salvou o homem. Deus colocou o animal para sofrer no lugar do homem. O homem pecava e tinha que pegar o animal inocente, olhar no olho do animal, e o sacerdote degolava o animal, cortava o animal, e a pessoa via que o animal estava morrendo pelo pecado dela. Mas morreu foi tanto animal, e o ser humano continuou pecando. A lei não salvava, mas Jesus veio salvar. Nós somos salvos por causa do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. Ele veio e aguentou tudo e foi fiel até a morte. Você tem dúvida que Deus ama você? Ele foi fiel até o fim. Ele aguentou cravos nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinho, cuspe no rosto. Ele aguentou a afronta, ele aguentou o espancamento, a tortura. Ele aguentou a morte de cruz. Só para quê? Para não perder sua alma para o diabo, só para você não ir para o inferno. Será que isso é pouco? Eu não tenho dúvida que Ele te ama. Agora eu tenho dúvida se você ama Ele, porque eu não acredito no amor que não obedece. Eu não acredito no amor de boca. Um marido que fica falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e traindo e aprontando. Isso não é amor. Antes você não falar que ama e mostrar com atitude. Atitude. Eu não fico o tempo inteiro dizendo para minha mulher: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não fico. Eu falo, às vezes eu falo, mas eu mostro todo dia.
nas minhas atitudes, o quanto eu a amo. As suas atitudes estão mostrando que você ama Deus ou não. A vontade dele tem prevalecido na sua vida ou a sua? Porque não adianta. Você pode vir com qualquer conversinha. O jovem rico falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Falando bonito, bom mestre. Jesus disse: conhece os mandamentos? Conheço todos, desde a minha infância. Uma coisa te falta. Uma coisa. Mas essa uma coisa, ele não quis abrir mão. Ele não abriu mão para ter a salvação, a vida eterna. Ele preferiu ficar com as coisas dele, que ele era apegado às coisas. Mas me diga uma pessoa que viveu nesse mundo, que conquistou, que ficou rica e que levou alguma coisa. Me mostre uma que conseguiu levar alguma coisa, que foi com ela o carro, a casa, o dinheiro, os dólares, as joias. Me mostre uma. Fica tudo, não leva nada. Nada. Eu imagino a pessoa no inferno, hein? Não quis abrir mão de nada, do apego às coisas, para ser de Deus como ele, e lá pensando: puxa, eu troquei o material que ficou tudo e perdi o principal. Nós não vamos levar nada, gente. Nada. Tenha tudo, mas não se apegue a nada, porque fica tudo. Fica. A nossa vida é frágil. A vida humana é frágil. Você vê a pessoa se internar num dia, no outro dia está morta. Morreu. Peraí, morreu. Você toma conhecimento, uma queda, um assalto, um acidente, um vírus que você não vê, entra no corpo, uma bactéria, e leva a pessoa. Como é que eu vou brincar com a minha alma que é eterna? Eu não posso, me perdoe. Me perdoe. Isso é muito sério. E se o diabo vê você fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, e deixando claro para ele que você quer as coisas dele, ele pede a sua alma. E Deus não tem outra opção a não ser entregar, porque você está mostrando que você não quer Deus. Aos poucos você vai se entregando ao mal, e ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém. Porque salvação é uma escolha. Salvação é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Tem que ser radical. É vida ou morte, é céu ou inferno, é com Deus na eternidade ou com quem? Ou com os demônios. Essa é a verdade. É vida ou morte, está diante de você. Aí tem gente que fala assim, você fala: como é que está? E aí, fulano, vai ser salvo? Ah, se Deus quiser eu vou. Que Deus quiser, pessoal. Claro que Deus quer salvar todo mundo. Agora Deus respeita a sua vontade. Você quer fazer besteira? Vá em frente. Depois não culpe ninguém. Você quer fazer a coisa certa? Você vai colher os resultados disso. Tem salvação para você. Fique em pé no seu lugar. Ficou alguma dúvida? Olhe para a sua vida. Pense. Avalie sua vida. Está diante de nós. Da hora que nós acordamos até a hora de nós dormirmos. Toda hora fazendo escolha. Certas ou erradas? Depende de nós. É sua alma. Sua alma está diante de você. E hoje eu queria perguntar para você: o que é que você
você quer? Vamos definir aqui hoje o que você quer. O que é que você quer? Vir aqui, cantar, louvar, participar do culto, um clima tão agradável. Que bom, fui na igreja hoje. E aí? Vai abrir mão? Vai perdoar mesmo? Vai se batizar hoje? Vai entregar tudo a Jesus mesmo? Vai largar o pecado mesmo? Vai largar a sujeira mesmo? Ou vai ficar enganando você mesmo? O bispo é na lata, sim? É na lata, mas é para te salvar. Você que decide. Eu não acredito que Deus vai lançar alguém no inferno. Tá bom, vai em frente. Não é que Ele vai lançar, não. Ele vai deixar a pessoa continuar no que ela escolheu. Você não quis tomar a decisão do lado de lá? Então do lado de cá você fica sem mim. Você me assumiu do lado de lá, você largou tudo, você sofreu por causa de mim, você aceitou minha palavra, você creu na pregação, você se entregou, você se esvaziou de você mesmo. Ótimo. Você foi meu do lado de lá, você também agora é meu do lado de cá. Porque nem a morte separa a gente dele. Que ainda que morramos, viveremos. Essa é a maior vitória. Nenhum problema é mais importante do que esse, que precisa ser resolvido com urgência. E se você já tomou essa decisão, você pode ter qualquer outro problema, Deus vai te ajudar a resolver. Mas esse problema você já resolveu, e te dá uma alegria tão grande, porque seu entendimento foi aberto, porque você conheceu a verdade, porque você anda na verdade, porque você é dele. Então você não tem medo de inferno, você não tem medo de demônio, você não tem medo de nada, porque você entregou, você foi firme na sua decisão. O diabo fica doido para você voltar atrás, mas tem gente que nem passa na cabeça dela. Pode enfrentar o problema que for, é com Deus e acabou. O negócio dele é: Deus me dê força, eu vou em frente. Porque o principal, a alma, já é dele. O seu Senhor, o nosso Senhor, foi lá no jardim, e ele não venceu como Deus não, ele venceu como homem, para mostrar, tinha que ser como homem. Ele humilhou o diabo. Tinha tudo para dar errado no Getsemane. Tinha soldados, tinha Judas, tinha traição, tinha tudo. Mas porque teve obediência à vontade do Pai, ali estava a nossa vitória. É tão bom ser de Jesus. Tão bom. Talvez você seja só da igreja. Que triste. Que triste. A igreja não vai te salvar. Talvez você vá na fé do pastor, do bispo, gostando da reunião do bispo. Também não vou te salvar. Não tenho esse poder. Estou lutando todo dia contra a minha vontade. É uma guerra. É uma luta. Às vezes a pessoa olha para o pastor, acha que o pastor é fácil para o pastor. Não, é guerra. Vontade que o diabo tem de derrubar um pastor, um bispo, é muito grande. Ferir o pastor escandaliza as ovelhas. Elas ficam dispersas. Sim ou não? É uma guerra. E você vê Jesus lutando contra a vontade dele, orando 3 vezes, o Pai dizendo não. Mas quando você está bem com Deus, os nãos que Deus te dá, você aceita. As perdas que você tem, você faz as pazes com ela, que você sabe que na verdade você perde, mas não se perde. As injustiças que você sofre, você faz as pazes com ela, porque Deus permite as injustiças para fazer a justiça dele chegar. Você vive bem, porque você vive olhando para o céu. Se você quiser consertar, Jesus veio consertar o erro de Adão e Eva. Se você quiser consertar a sua vida com Deus hoje, você pode ter passado dos limites, você pode ter feito muitas bobagens, você pode estar aqui diante de mim e falar assim: ó bispo, nem sabe o que eu apronto aí. Deus sabe. Deus sabe. Um dia eu vi um homem contando para a mulher na minha frente. Hoje eu queria abrir o coração na frente do Senhor, contar tudo que minha esposa não sabe. Eu falei: ai meu Deus, olha a encrenca. E a mulher: o que é que você não me contou? Eu falei: calma, nem começou ainda, você já está assim, criatura, calma.
Deixa o homem falar, o homem quer se limpar com Deus. E cada hora que ele falava, eu, calma senhora, se ele terminar, se ele vomitar tudo. Vomitar tudo, ele já fez mesmo. Agora depois só toma a decisão, que a senhora quiser, mas deixa ele se limpar com Deus. Ele botou tudo para fora. Tudo. Foram coisas que eu tenho até vergonha de falar. Ela ficou muito irada, mas muito mesmo, que envolvia muita coisa suja. E ela foi para casa irada. O Espírito Santo falou com ela. Seu marido teve a coragem que poucos tiveram, ele quer a salvação dele, ajuda ele. Dias depois ele morreu. E ela me procurou. Foi a chance dele naquele dia de se limpar, de consertar os erros. Quem sabe hoje não é sua última chance. Se você quiser, fala para Deus, fiz tudo errado, estou com vontade de fazer coisa errada. Fala para Ele, estou com vontade, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu quero deixar minhas vontades aqui hoje. Quero ter coragem para fazer a tua. Ele vai salvar sua alma. Essa mensagem, em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreendo o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16:1: E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus, ele tinha que temer a Deus, e ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja, e vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa, muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne, quando está aflorada, estraga tudo.
E ele foi atrás de uma prostituta. Depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila. O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar, para que você não entregue a sua força ao mal. O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos. O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda. O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção. O diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você. Não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe. Sansão foi passando dos limites. Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte. De oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só quer te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado.
E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros. Mas quando você é de Deus, não te destrói. Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer. E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele é o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros. Ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha? Que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro. Tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia, e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos.
Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras, ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele. E ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Elas falam como se fosse hoje, o dia que elas receberam o Espírito Santo. Foi maravilhoso, bispo. Foi um dia, tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas. Sabe, uma coisa tão forte que aconteceu o dia que Deus entrou. Realmente marca. Mas ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, está você, que Deus já te deu muitos livramentos, e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus e ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida, porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz: não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão, Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus, porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui, parei no versículo 21, não é isso? Diz assim: então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze. E girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o
coração disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo, o pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam, mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos. Você me ouve perfeitamente, mas você não deixa a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querendo aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal. Você vai ter que decidir. Não dá para servir a 2 senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero.
Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa. Acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão. Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus, eu sei disso. Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha. Veio? Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois, e olho para a vida de quem desprezou Jesus, e eu vejo que eu fiz a melhor coisa. Eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe tudo. Naquela noite, Ele ouviu Sansão e devolveu a força para Sansão. Sansão só tinha feito besteira, ou besteiras. Fez o que queria. Esquece o céu se você vive fazendo sua vontade, tá? Esquece. Se você quiser entregar sua vontade a Deus, você que até hoje não conseguiu se firmar, você que diz assim: bispo, eu já fui tão forte espiritualmente, hoje eu não sou mais. Bispo, sem perceber, eu fui perdendo.